Você está ligado no Sport TV, acompanha as emoções da Copa do Mundo de Ginástica. Vamos agora, Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, hein? Vamos agora para o individual com massas não, vamos para o conjunto de 5 fitas, conjunto de 5 fitas. Japão, Uzbequistão, Hungria, Polônia, Espanha, Estados Unidos, Bulgária e Ucrânia nessa final do conjunto de 5 fitas. Lembrando que nessa etapa, você está vendo ali as equipes se apresentando. Nessa etapa de Sofia, na Bulgária, tivemos a participação brasileira com a Maria Eduarda Alexandre e a Giovana Santos. A Maria Eduarda Alexandre você vai acompanhar na final individual com fita, né? E ela teve uma boa classificação para a final, ficou em terceiro na classificação para a final. E a gente ainda vai acompanhar, é a 5ª prova que estaremos transmitindo para você. E aí a gente tem a apresentação das nações, aí Japão, Uzbequistão, Hungria, Polônia, Espanha, Estados Unidos, Bulgária e Ucrânia, no conjunto de 5 fitas. A gente teve a participação também da Giovana Santos no individual. Jojo não se classificou para nenhuma final por aparelho, mas no geral acabou entre as 10 primeiras colocadas. É um grande resultado aí para o Brasil, ainda mais numa Copa do Mundo, como a gente falou já no início da transmissão, bastante difícil, com grandes nomes. Então ela é top 10, ficou na frente inclusive de Sofia Rafaeli, que não competiu tão bem, mas é medalhista de bronze em Jogos Olímpicos. E a gente vai ficar aí nessa expectativa até o final da fita, porque a gente tem Maria Eduarda, como você falou, com a 3ª maior nota. É uma série de fita bastante forte, é um exercício que ela já faz há algum tempo, então é um exercício que está bem redondinho e a nossa expectativa é enorme. O Brasil se inscreveu para essa etapa de Copa do Mundo nos conjuntos, mas acabou preferindo se preparar melhor para a próxima competição. Então a gente não vai ter participação do Brasil nessas finais, porque o Brasil não participou nessa etapa nas classificatórias. Desfile aí das atletas finalistas no conjunto de 5 fitas. Não se classificaram ali Finlândia e França, que ficaram como equipes reservas, né, nesse conjunto de 5 fitas. A gente teve a Bulgária agora se apresentando ali, as ginastas se apresentando. A Bulgária se classificou apenas no conjunto de fita para essa final. Fez uma excelente apresentação no primeiro dia, mas no segundo dia, no aparelho misto, cometeu muitas faltas, acabou ficando fora da final e também fora do pódio geral. Ficou apenas com o 4º lugar, infelizmente dentro de casa, porque não competiu muito bem o arco e a bola. Esses aparelhos serão para esse ano, né, desse ciclo olímpico. A gente teve no ciclo de Paris o conjunto simples 5 arcos, e esse ano a gente tem 5 fitas, e a gente teve o conjunto misto arco e massas e agora arco e bola. O primeiro país a se apresentar nessa final do conjunto de 5 fitas é o Japão, que se classificou na 3ª posição.
Fechada a apresentação do Japão nessa final do conjunto de 5 fitas. É o Japão que se classificou em terceiro lugar com 21.800 nessa prova. Conjunto de 5 fitas é um conjunto bastante complicado, bastante difícil de ser executado. O Japão foi bem agora nessa final, teve queda do aparelho, sim, teve problemas, mas que são naturais nesse início de temporada. A gente vai ver os conjuntos nas classificatórias, a gente viu os conjuntos com muitos erros, muitas falhas ainda. Os países vão nessas primeiras etapas de Copa do Mundo realmente para testar, testar a sua coreografia, testar as suas ginastas, mas é muito difícil a gente ver um conjunto cravadinho logo nesse início de temporada. E o Japão conseguiu se classificar para as 2 provas, tanto para o conjunto simples, 5 fitas, quanto para o misto, arco e bola, e foi o vice-campeão dessa etapa de Copa do Mundo, em segundo lugar, atrás apenas da Espanha. A Bulgária, como a gente comentou aqui no início da transmissão de conjuntos, infelizmente não se classificou para o arco e bola, embora tenha ficado muito bem classificada nesse conjunto de fitas, ficou fora do pódio no geral. A gente revê um pouco da apresentação das japonesas na final do conjunto de 5 fitas. Lembra você mais uma vez que o Campeonato Mundial vai acontecer este ano no Rio de Janeiro. Já tem data marcada entre os dias 20 e 24 de agosto. Tá todo mundo convidado aí para participar, seja como voluntário, num evento enorme, um evento muito importante da ginástica rítmica do Brasil, seja como espectador, vindo prestigiar as nossas ginastas e grandes ginastas também do cenário mundial que estarão por aqui. É uma oportunidade realmente imperdível para a comunidade ginástica brasileira. Os japoneses ali sorridentes, aguardando a nota. Vamos de olho na tela, pintando 22.750. A gente vê ali a nota de execução 4.750, uma nota bastante baixa para o que a gente costuma assistir, mas conjunto de 5 fitas, início de ciclo, repito, bastante difícil. A gente vai ver no decorrer dessa temporada as notas aumentarem muito ainda. Segundo país dessa final, o Uzbequistão, que se classificou na 8ª posição.
Fechada a apresentação do Uzbequistão, segundo nesta final do conjunto de 5 fitas. E uma apresentação com muitos erros. A gente viu agora um final bem complicado ali do Uzbequistão. Já não tinha feito uma apresentação tão boa no primeiro dia. Se classificou com 18.950 em 8º lugar. E agora também cometendo erros, queda do aparelho logo ali no início do exercício, no elemento de risco, onde todas as ginastas lançam o aparelho para si mesma, tem que fazer as rotações e recuperar. 2 ginastas não conseguiram executar, então nenhuma das ginastas ganha essa dificuldade. O conjunto tem essa particularidade, a gente tem 5 ginastas e todas têm que executar de maneira correta a dificuldade. Se apenas uma não realiza inteiramente, o conjunto inteiro não recebe essa pontuação. Então, elas vão ter uma nota aí bastante baixa por conta dos erros cometidos, mas como eu já falei aqui, conjunto de fita é realmente bastante difícil. Eu considero a prova mais difícil na ginástica rítmica. Eu já acho a fita bastante difícil, um aparelho muito complicado, e você ter que sincronizar aí 5 ginastas num aparelho que tem muita dificuldade, realmente é bem complicado. E nesse momento da temporada é normal que os conjuntos cometam esses erros. Mas a expectativa é que essas notas aí, que essas apresentações vão se consolidando durante o ano, para que a gente tenha grandes apresentações no Campeonato Mundial aqui no Rio de Janeiro. Um pouco da apresentação do Uzbequistão, e vamos aí de olho na tela. A nota de 19.450, tem 0,30 de penalidade. Porque no momento da queda ali na esquina esquerda da frente, né? No canto esquerdo, o estilete caiu dentro da quadra, mas a fita passou dessa linha delimitada e aí ela perde 0,30. O conjunto, né? Quinteto da Hungria, que se classificou na 5ª colocação. Vamos acompanhar.
Hungria fechando a sua apresentação, terceiro país na final do conjunto de 5 fitas. E com muitos problemas até o finalzinho ali, muitas trajetórias imprecisas do aparelho. Nos conjuntos é comum isso acontecer, mas é penalizado a trajetória imprecisa. Quando uma ginasta lança o aparelho, seja para ela mesma ou para sua companheira, ela precisa recuperar sem dar passos, ou o mínimo de passos possíveis. Quanto mais passos a ginasta realiza, mais ela é despontuada na execução. E esse conjunto teve muitos problemas de trajetória imprecisa, muitos problemas da fita morta no chão, como a gente fala na ginástica, a fita que fica ali sem o manejo correto, fitas encostando no corpo, quedas do aparelho. Então foi uma apresentação com muitos erros, com muitas faltas, mas uma coreografia que também tenta aí se enquadrar nas novas exigências do artístico, com elementos interessantes, com momentos de trabalho coletivo também bastante interessantes da Hungria, mas infelizmente não consegue cumprir tão bem. Já é um conjunto que não tem uma dificuldade de valor tão alto e não conseguiu cumprir tão bem a execução. Aguardamos aí a nota da Hungria, 19.200. Também com aquela penalização de 0,30 ali, né? Na fita, muitas vezes a gente vai ver essa penalidade, porque às vezes o aparelho não sai da quadra, mas a ponta da fita encosta ali fora do tapete. O árbitro de linha, ele está atento a isso, e aí é essa penalidade. Quinteto da Polônia, que se classificou na 6ª colocação para esta final. Vamos acompanhar as polonesas. Fechada a apresentação da Polônia. Um conjunto de 5 fitas
a equipe polonesa que se classificou na 6ª colocação para essa final. E mais um conjunto com muitas trajetórias imprecisas. A gente viu ali o final também, as ginastas correndo para tentar finalizar ali junto com a música, porque isso é uma penalidade na banca de artístico. A ginasta ou o conjunto precisam terminar exatamente junto com o acompanhamento musical. Então elas estavam ali bem atrasadas, os elementos não tão limpos, não tão sincronizados, correndo ali um pouquinho atrás da música, mas uma apresentação um pouco melhor do que nas classificatórias, onde elas tiraram 20.300, passaram em 6º lugar, e tentando aí a Polônia construir um ciclo onde se classifique para os Jogos Olímpicos, já que tentou se classificar para Paris, mas infelizmente não teve sucesso. Tinha conjuntos fortes, conjuntos bonitos, artísticos, mas não conseguiram se classificar, e vão tentar com certeza nesse ciclo de 2025, 2028, a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Os detalhes aí da apresentação. É um passo de dança bem bonito, onde elas usam ali o trabalho coletivo, algumas ginastas em pé, outras ginastas no solo. Isso é uma exigência do código de pontuação na parte de artístico, que veio um pouco mais criteriosa para esse ciclo, e elas ali cumprindo muito bem essa parte. Polônia com 22.250 de pontuação e sem penalidade. E aumenta a nota aí da classificatória, ainda com erros. A gente vê ainda as notas de execução bastante baixas. Vamos aí com as espanholas nesta final do conjunto de 5 fitas. A Espanha que foi a grande campeã nesse geral, no somatório das 2 provas, e se classificou nas 2 modalidades, tanto no simples quanto no conjunto misto.
Fechada a apresentação da Espanha. Espanha que se classificou em segundo para esta final. Terminando a apresentação, as espanholas no conjunto de 5 fitas. Lembrando sempre que o conjunto ele tem 2 minutos e meio para se apresentar, o individual 1 minuto e meio. E a Espanha comete muitas faltas, realmente uma pena. Esse exercício é muito bonito, é um exercício com momentos interessantes, momentos originais. Como você falou, passaram com a segunda maior nota, atrás apenas da Bulgária, com 23.200 na classificatória, mas agora cometeram muitos erros. Um final bastante complicado ali. A ginasta teve que correr para pelo menos não terminar sem contato com o aparelho, mas já perdeu muitos pontos na execução. Não vão ganhar aquela troca ali no final, além de outras quedas e trajetórias imprecisas que elas tiveram. Esse momento é muito interessante, onde a ginasta simula ali asas com as 2 fitas, muito bonito esse conjunto da Espanha, mas infelizmente agora na final não fizeram uma boa apresentação. A Espanha que, mais um momento ali onde a ginasta se desloca para recuperar a fita da colega. Esse erro na execução se chama trajetória imprecisa. E a Espanha é um conjunto muito original, um conjunto que tem características muito interessantes. Infelizmente, em 2024, nos Jogos Olímpicos de Paris, acabou sendo uma das surpresas, assim como Nikolova no individual. A Espanha nem se classificou para a final. Outro momento onde a ginasta deixa a fita cair, tem a queda do aparelho. Então, realmente, muitos problemas para a Espanha. Mais um momento onde a ginasta não consegue recuperar o aparelho. O aparelho ele tem que ser recuperado por esse estilete, que é essa varinha aí onde a fita está presa e dá o movimento da fita. Então, se você recupera pela fita, a dificuldade não é válida. Pontuação da Espanha de 20.950. Nota de execução 3.600. Baixíssima, gente. Esse início de ciclo pra gente que acompanhou há pouco, os Jogos Olímpicos, onde os conjuntos, as ginastas estavam com notas altíssimas, é realmente assustador, mas é só o início do ciclo, gente. Vamos aí com o quinteto dos Estados Unidos.
Fechada a apresentação da equipe dos Estados Unidos na final do conjunto de 5 fitas. As americanas se classificaram aí na 4ª colocação para esta final. E os Estados Unidos foi uma grata surpresa na classificatória, fizeram uma linda apresentação, conseguiram 21 e 100, como você falou, passaram em 4º lugar, mas agora nessa final cometeram todos os erros possíveis, tiveram um nó na fita, trajetória imprecisa, queda do aparelho, muitos momentos ali onde elas, olha a expressão da treinadora, da Camélia Dunavska, da Bulgária, uma grande treinadora de conjuntos que foi convidada agora nesse ciclo olímpico para trabalhar com os Estados Unidos, já lamentando na expressão, porque realmente elas cometeram muitos erros, que é uma pena, porque no primeiro dia elas fizeram uma linda apresentação. Os Estados Unidos investe agora bastante nesse ciclo de 2025-2028, novamente no conjunto. Se retiraram um pouco no ciclo de 2024 para trabalhar exatamente para esse ciclo de 2028. E somente se classificou para a prova de fita. A gente não vai ver os Estados Unidos competindo arco e bola, também cometeu bastante erros e agora, infelizmente, nessa final não conseguiu executar tão bem quanto na classificatória. A gente revê aí um pouco da apresentação do quinteto americano. A gente viu ali no replay mais um momento onde a ginasta recupera a fita pelo tecido, né, e não pelo estilete, por essa varinha. Então, mesmo que não tenha tido a queda, o elemento de dificuldade ele não é válido. Vamos aí aguardando a nota das americanas. Enquanto isso, a torcida búlgara faz uma bela festa aí em Sófia. E já tem a Bulgária nessa final. A Bulgária já está preparada por ali. 16.000 a nota americana. 5 pontos a menos do que elas tiraram no primeiro dia. Chegam para essa final agora as atletas da Bulgária, atletas da casa.
Vibra muito aí a torcida em Sofia, na Bulgária, com a apresentação do quinteto da casa. Nessa final do conjunto de 5 fitas, a apresentação da Bulgária. E esse conjunto é lindíssimo, um conjunto com a parte artística, dificuldade também, movimentos muito interessantes. A gente vê que ainda tem muito para a Bulgária crescer, evoluir, muitas trajetórias imprecisas. A gente viu ali as ginastas recuperando o aparelho depois de correr muito para realizar a recuperação, para evitar a queda do aparelho, mas realmente um conjunto muito bonito. E as ginastas da Bulgária entraram aí com tudo, porque sabem que é a sua única oportunidade de ter uma medalha nessa etapa aí onde elas cediam, né, onde elas são as anfitriãs, porque ficaram apenas em 4º lugar no geral e não se classificaram para as próximas provas. Esse início muito interessante. A Bulgária tem um estilo muito particular, é realmente muito criativa. É sempre um prazer assistir a Bulgária se apresentar, e não foi diferente dessa vez, mesmo com as faltas de execução, né, as trajetórias imprecisas, enfim. A Bulgária que chegou aí para esta final como primeira colocada na fase de classificação, chegou como grande favorita para conquistar o ouro aí no conjunto de 5 fitas. Fez uma grande apresentação na classificatória nesse simples, e quando foi no aparelho misto, no arco-bola, cometeu muitos erros, acabou ficando fora da final, infelizmente, porque são 2 conjuntos muito criativos, 2 conjuntos muito originais. A Bulgária é sempre um dos conjuntos mais fortes aí no cenário mundial. Pontuação de 24.400 para o quinteto da Bulgária. Comparando com o ciclo passado, onde os conjuntos faziam 35 até 38 pontos, é uma nota bastante baixa, mas isso se deve tanto pela execução, que a gente viu ali, a execução com uma pontuação baixa, mas também com as alterações do código, as notas de dificuldade acabaram ficando um pouco mais baixas. Fechando aí esta final do conjunto de 5 fitas, a equipe da Ucrânia.
A Ucrânia fechando a apresentação, fechando a competição do conjunto de 5 fitas. Essa primeira etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica em Sofia, na Bulgária, essa temporada de 2025. Vamos aguardar a classificação final. É mais um conjunto com muitas faltas. A Ucrânia se classificou em 7º lugar com 19.300. Com certeza não vai ter uma nota tão alta devido aos erros que cometeu. Em geral, os conjuntos, principalmente conjuntos de fita, têm trajetórias imprecisas, mas nesse início de ciclo a gente vê muitos erros, quedas do aparelho e alguns conjuntos que não conseguem, após o erro, retornar e continuar a coreografia. E isso é às vezes o mais grave. O erro é grave, a queda ou a trajetória imprecisa, mas às vezes uma ginasta ela fica ali meio perdida na quadra, não consegue voltar para o que era previsto e elas deixam de realizar muitos exercícios. Então a gente ainda vai ter muitas competições onde esses conjuntos vão tentar se ajustar, fazer a coreografia como o novo artístico pede, como a banca de arbitragem agora está avaliando para esse novo ciclo, até conseguirem um conjunto mais redondinho para apresentações com notas mais altas. Tanto o exercício individual de fita quanto de conjunto, em geral, tem notas mais baixas do que os outros aparelhos, porque a fita é de difícil execução. Mas elas estão cometendo muitos erros ainda. A Ucrânia termina ali com 20.300. Guardando aí a classificação final. Um conjunto de 5 fitas. Bulgária em primeiro, Japão em segundo e Polônia na terceira colocação. Resultado final. E tirando a Bulgária, que fez uma apresentação onde a gente conseguiu visualizar o conjunto, e o Japão que cometeu queda, mas a gente também conseguiu ver a coreografia. As outras posições foram dos conjuntos que erraram menos, porque até a Polônia, que ficou com a medalha de bronze, cometeu muitos erros, muitas trajetórias imprecisas, queda do aparelho, muitas falhas.